Olá, dando continuidade ao minicurso Produzindo Podcast à Distância, nesta quarta aula veremos sobre a criação de roteiros para podcast e também questões de planejamento, como a duração do programa, quantidade de participantes e como otimizar a fluidez do nosso trabalho, criando templates ou modelos no nosso software de edição, nesse caso, no Reaper. Bem, o primeiro ponto para se falar de roteiros de podcast é que não existe um único jeito de fazê-los. Diversos fatores como formato, gênero, produção, influenciam bastante na maneira como os confeccionamos. No entanto, existem algumas regras e dicas que se aplicam a todos, como sempre indicar e orientar no roteiro a parte técnica, ou seja, a inserção de vinhetas, efeitos sonoros, se for escrever a fala exata do podcaster, utilizar a letra maiúscula, uma barra para intervalos de vírgula, 2 barras para ponto final, como você pode ver no exemplo. Sempre colocar um cabeçalho com o nome do podcast, a edição, nomes dos participantes, duração estimada para preencher antes do produto final estar pronto, duração total para preencher após o podcast ser feito. Quanto à duração, uma dica. Segundo o artigo Podcast em Educação, um contributo para o estado da arte, de João Botentu e Clara Coutinho, a duração ideal para episódios de podcast é por volta de 30 minutos. Muito além disso, dificulta a concentração, a não ser que sejam podcasts mais renomados e consolidados no mercado, que já tenham um público engajado, que aí pode passar disso sem problemas. Mas como disse anteriormente, a forma do roteiro pode variar bastante. Aqui vão algumas recomendações. Se o podcast for uma entrevista, uma sugestão é que sejam colocadas perguntas ao entrevistado em tópicos. Obviamente que o fator dinâmico pode e deve interferir, e de acordo com as respostas, outras perguntas não anotadas devem surgir. No entanto, o roteiro já serve como base. Conhecer o perfil do entrevistado pode ajudar a prever eventuais respostas e elaborar possíveis perguntas para tais. Assim, o entrevistador evita cenários em que seja surpreendido. Veja o exemplo. Se o podcast for um monólogo, pode-se colocar mesclado alguns tópicos da fala do podcaster e anotar algumas frases mais complexas exatamente como serão faladas. Vai depender do caráter do programa. Se for um documentário, aí pode fazer em uma tabela 2x2, uma coluna com a parte técnica e a outra com a narração exata. Veja o exemplo. Então, existem diversas maneiras de se fazer roteiros. A questão é achar a mais coesa e que se encaixe mais no podcast que você quer fazer. Agora vamos ver como criar um template otimizado para podcast no Reaper. O Reaper, como vem de fábrica, é um programa aperfeiçoado para música. No entanto, podemos otimizá-lo para podcast e salvarmos como template. O primeiro passo é limpar a interface gráfica do programa. Para isso, vamos na barra de menu, em View, e vamos desmarcar aqui o Mixer, que por hora não iremos utilizar. Já podemos notar o maior espaço. Logo abaixo da barra de menu, na barra de ferramentas, podemos ver a opção Grid Lines, ou seja, as linhas da grade, que seriam umas demarcações muito úteis na edição de música para indicar as batidas do compasso, etc. Mas como estamos fazendo podcast, vamos desabilitá-las. Vamos desabilitar também o Snap. O Snap trabalha em conjunto com o Grid, digamos assim, pois ele faz com que, por exemplo, ao arrastarmos itens de áudio, estes se alinhem às linhas da grade, o que também para podcast não é interessante. Depois do Grid e do Snap, vamos mexer na régua da linha do tempo, que está marcando compassos, ou seja, otimizado para a música. Não é o que queremos para fins de podcast. Então, clicamos com o botão direito do mouse na marcação e perto de onde está marcado Measures Beats, compassos e batidas, selecionaremos Minutes Seconds, minutos e segundos. Já podemos notar que está marcando aqui o tempo. Após feito isso, vamos alterar algumas configurações do projeto. Vamos na barra de menu, File, Project Settings ou Alt-Enter. Clicamos e vamos em Time Base, tempo base. Vamos selecionar Time, tempo e embaixo também. Agora nosso programa já está melhorado para podcast. Então, vamos criar as faixas de acordo com a quantidade de participantes que terá nosso podcast para depois salvarmos como template. Suponhamos que nosso programa tenha 3 participantes. Criamos uma faixa aqui para os áudios em geral, vinhetas, efeitos, e criamos uma faixa para cada um participante. Lembrando que, como visto na aula anterior, para criar novas faixas, basta dar um duplo clique nesse espaço embaixo da barra de ferramentas. E para renomeá-las, basta clicar nessa área preta na parte superior. Depois disso, podemos dar uma cor às faixas, para fins de organização. Basta clicarmos com o botão direito do mouse em cima da track e irmos em Track Color.
Set Tracks to Custom Color, para escolhermos uma cor personalizada. Vamos ver, vou escolher aqui a cor vermelha. Pronto, agora vamos fazer isso com as demais faixas. Agora vamos aprender a salvar tudo isso como um template. Vamos em File e vamos em Project Template. Vamos em Save Project as Template. Vai abrir o diretório que queremos salvar. Vou colocar o nome podcast 1, salvar, e vou abrir um novo arquivo do Reaper para demonstração. Vou em File, Project Template, e aqui está o nosso template. Então é isso, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.